E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Então, rapaziada, hoje vamos falar sobre algumas coisas que vêm sendo ditas por grande parte dos comentaristas de futebol, dos tais especialistas em futebol aqui do Brasil. Muitos deles colocam Vasco, Fluminense, Botafogo e até mesmo o Santos como grandes candidatos a serem rebaixados nesse Campeonato Brasileiro de 2020. E aí nós vamos ver se realmente eles estão fazendo uma análise imparcial ou se eles estão sendo meio que mal intencionados falando essas coisas apenas para prejudicar esses clubes, tumultuar os ambientes e tudo mais. Então, cara, vai deixando o seu likezão aí embaixo, que é muito importante para você me motivar sempre a continuar trazendo vídeos aqui no canal. É muito importante o seu like, conto demais com o seu apoio. Também já aproveita e me segue no Instagram que está aparecendo aqui na tela, @malfrãoFC. E se você quer comprar a camisa do seu time de coração, acesse esse Instagram que está aparecendo aqui na tela, @futshops, e que também está no primeiro link da descrição. E agora sim, bora pro vídeo. Bom, galera, já fazem alguns anos que praticamente sempre 3 dos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro são rotulados como candidatos a serem rebaixados em qualquer campeonato brasileiro que se inicia. Sempre são ditos como os times mais fracos do campeonato e tudo mais. E esse ano o Santos foi incluído nessa lista. E isso, claro, sempre antes do campeonato começar, sem ter nenhuma base de dados concreta para você analisar o elenco desses 3 clubes. Tudo bem que tem alguns anos que você pode só bater o olho e falar, mano, o elenco desse time era muito fraco. Mas esse ano não é isso que está acontecendo. Por exemplo, nesse ano de 2020, o Botafogo montou um elenco muito melhor do que os elencos que teve nos anos anteriores e que mesmo assim, tendo elencos mais fracos, não foi rebaixado. E nesse ano de 2020, mesmo o Botafogo com um elenco superior, os comentaristas continuam dizendo que o Botafogo é um dos fortes candidatos a ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Esse elenco do Botafogo, esses 11 titulares, são até melhor do que aqueles 11 que foram treinados pelo Jair Ventura, que chegaram à semifinal da Copa do Brasil, que chegaram longe na Libertadores da América e que fizeram um campeonato digno, pelo menos pro Botafogo. Então, se você olhar peça por peça desse elenco do Botafogo, você não vai ver um time tão fraco como os especialistas de futebol estão falando que o Botafogo é um grande candidato a ser rebaixado. Não, cara, esse time do Botafogo vai brigar ali pelo meio de tabela. Se o Paulo Tuori conseguir ajeitar o time, criar um esquema de jogo e tudo mais, o Botafogo até pode sonhar com a pré-Libertadores ou algo do tipo. Eu não vejo o time do Botafogo tão fraco assim como está sendo comentado pela mídia, tá ligado? Qualquer um que é perguntado, aí o Botafogo, o cara já vai logo e fala que o Botafogo vai brigar pra não cair, tá ligado? Às vezes o cara nem assistiu o jogo do Botafogo no ano, mas já fala isso, porque já virou rotina todo ano falar que o Botafogo vai brigar contra o rebaixamento. E se você também pegar o elenco do Vasco, você vê que esse time do Vasco é mais forte do que o time do ano passado, é mais forte do que o time do Vasco nos anos anteriores. Você tem um Cano, um centroavante muito bom, dos principais, e até um dos melhores centroavantes do futebol brasileiro. Tem o Thales Magno, tem o Vinícius, tem o Leandro Castan, tem o Andrei, que é muito bom jogador, tem também o Ricardo Graça, que vem se mostrando um grande jogador que pode brilhar nesse campeonato brasileiro. Então eu também não vejo o time do Vasco tão ruim assim como vem sendo comentado por 95% aí dos comentaristas de futebol, tá ligado? Os caras já logo rotulam o Vasco como candidato a que vai brigar pelo rebaixamento, sendo que nem conhecem o elenco do Vasco, não tem o mínimo conhecimento sobre os jogadores atuais do clube. E com o Fluminense a situação também é bem parecida, pois assim como o Vasco, o Botafogo, o Fluminense todo ano é colocado agora como um dos candidatos a ser rebaixado para a Série B. E o Fluminense também tem bons valores no seu elenco, tem o Marcos Paulo, que é bom jogador, tem o Evanilson, que é uma das grandes promessas do futebol brasileiro, se não a maior promessa do futebol brasileiro para a sua idade, tem jogadores como o Dodi, que tá aparecendo bem, tem o jovem Miguel, que se bem aproveitado pelo Odair Hellmann pode fazer a diferença. Então o elenco do Fluminense também não é tão fraco assim como o do Vasco, como o do Botafogo. Creio que vai brigar ali pelo meio da tabela, quem sabe sonhar com a pré-Libertadores, pode até flertar em algum momento com a zona de rebaixamento, mas não creio que esses clubes sejam os principais candidatos a serem rebaixados, como vem sendo comentado aí. E aí também, se você for pegar agora o elenco do Santos, que tem o Cuca como treinador, tem o Marinho, tem o Soteldo, tem o Caio Jorge, tem jogadores que podem fazer o Santos
Santos sim também brigar ele pelo meio da tabela, até mesmo sonhar com a parte de cima do Campeonato Brasileiro. Não vejo o Santos tão ruim assim como vem sendo falado. Claro, tem toda a questão financeira do Santos que é muito complicada. Na verdade, esses 4 clubes têm sim em comum a questão financeira muito difícil, pagamento de salários e tudo mais, mas também creio que isso não vai ser tanto um empecilho ao ponto de colocar esses 4 clubes para serem rebaixados no Campeonato Brasileiro, por exemplo, e elencos mais fracos que também convivem com problemas de salários atrasados são colocados acima desses times. Não entendo porquê. Na minha opinião, existe sim uma má vontade da mídia em relação a esses times, pelo menos em relação a esses 3 grandes do Rio eu tenho certeza, cara, porque todo ano, não importa o jogador que tenha, não importa o elenco que tenha, vão colocar esses clubes como candidatos a serem rebaixados para a Série B. Talvez numa tentativa de tumultuar o ambiente, tumultuar o elenco, eu realmente não sei. Ou então algo que acontece muito, tal comentarista perguntado em programa da TV, e o Botafogo esse ano, você acha que vai brigar para não cair, que vai brigar no meio da tabela e tudo mais? O cara já coloca que o Botafogo vai brigar para não cair, porque ele já se baseia na opinião do coleguinha dele ao lado, que falou que o Botafogo brigaria para não cair, sendo que nenhum dos dois não assistiu pelo menos nem 3, 4 jogos do Botafogo esse ano. Isso acontece muito, cara. Mas tudo bem, rapaziada, muitos deles têm vergonha de falar que não assistiram os jogos, sendo que é o trabalho deles assistir os jogos e analisar. Você que é o assinante desses canais de TV paga e tudo mais, é você que paga o salário desses caras, mano. Então o mínimo que eles tinham que fazer é ter uma responsabilidade na hora de comentar sobre o seu clube, pelo menos é o que eu acho. Mas é isso, rapaziada, dei minha opinião pra vocês, passei minha visão pra vocês, agora eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo. O que vocês acham? Que é mal vontade ou apenas mesmo esses caras que são desinformados sobre esses clubes do Rio de Janeiro, porque eles sempre rotulam como os principais candidatos a serem rebaixados: Vasco, Fluminense, Botafogo e esse ano também o Santos. Comenta aí embaixo a sua opinião que eu vou estar lendo nos comentários e respondendo pra vocês. Mas é isso, rapaziada, se vocês curtiram o vídeo de hoje, querem mais vídeos assim, eu dando minha opinião e tudo mais, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu vou ficando nessa, por hoje é isso, um grande abraço, Francesco, é nóis, fui!